Turma do primeiro período da PUC Minas Arcos. Estou aqui para dar continuidade ao tema neoconstitucionalismo, um dos temas mais importantes que você irá encontrar em toda a sua faculdade. Então acompanhe comigo. Na primeira parte, no primeiro momento dessa aula, eu só fiz uma definição do que significa o neoconstitucionalismo, onde a Constituição de 88 se enquadra nessa situação e o que mudou no arranjo do ordenamento jurídico. Lembrando que o neoconstitucionalismo coloca a Constituição no topo do ordenamento jurídico, irradiando efeitos para onde? Para todos os lados. Como você consegue comprovar isso? Muito fácil. Com uma Constituição marcada pela presença de princípios, logo teremos princípios e regras nessa Constituição e uma inserção muito grande de direitos fundamentais. Por isso, você sempre vai lembrar, artigo 5º é o maior artigo da Constituição, é um artigo que tem 78 incisos e 4 parágrafos e serve de dica de estudo para vocês. Quem sabe você não aproveita essa quarentena para fazer uma leitura completa do artigo 5º e marcando efetivamente todos os direitos fundamentais que estão ali presentes. Seria um ótimo método de estudo. E somado a isso tudo, nós temos uma nova lógica de interpretação. É o que eu chamo de hermenêutica constitucional. É uma forma diferente de pensar não só o direito constitucional, mas todas as outras matérias. Então você vai pensar num direito penal constitucionalizado ou um direito civil constitucionalizado. Para isso, essa mudança de lógica, essa mudança da forma como se interpreta o direito brasileiro, eu vou exemplificar com um artigo do Código Penal. Acompanhe comigo. Olha só, saindo desse slide e entrando no artigo 150, que diz assim: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou taça de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Está falando o quê? Olha, não pode entrar na casa de outra pessoa. Para isso, eu quero que você interprete comigo a expressão casa. Casa? Como assim? O que significa casa? Casa é qualquer local onde a pessoa dorme, onde a pessoa tem as suas coisas, onde ela vive. E não só aquele conceito que veio na sua cabeça e aquele desenho que você faz quando é criança, pois nem todas as pessoas possuem casa. Muita gente vai dormir, lembra do Chaves? Vai dormir dentro aonde? Do barril. Aquele barril é uma casa para o Chaves. Então, nós temos que interpretar todas as expressões de acordo com a Constituição. Constituição que protege, que garante direitos fundamentais. Logo, o conceito de casa tem que ser alargado, não para abarcar apenas um conceito tradicional de um local com uma construção onde tem quartos, cozinha, banheiro, uma cama, armário, e sim para ampliar este conceito. E seguindo essa orientação, que é a orientação do neoconstitucionalismo, do novo constitucionalismo, o conceito de casa foi ampliado. Inclusive, o legislador infraconstitucional especificou essa nova forma de interpretar casa, acrescentando um pedaço no artigo 150. Então acompanhe comigo. O parágrafo 4º, que foi acrescentado, diz assim: a expressão casa compreende, acompanhe comigo, qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Preste atenção, o conceito de casa, então, foi alargado, aumentado, ampliado. Para quê? Para que mais pessoas tenham um determinado local protegido. Então, o conceito de casa, dentro do neoconstitucionalismo, não é aquele conceito tradicional, não é aquele conceito que sempre foi dado, ele foi ampliado. Isso é o que nós chamamos da eficácia vertical e horizontal da Constituição. As normas, os direitos fundamentais, os princípios presentes na Constituição determinam uma interpretação como essa. Por isso, é uma nova lógica de se interpretar o quê? Tudo no ordenamento. Para ficar claro, só acompanha aqui comigo. Artigo 150,
Parágrafo 4º vai dizer que casa, o conceito casa, ó, previsto aqui, é alargado, é ampliado, é aumentado. Para quê? Qualquer compartimento habitado. Então pensa bem, o barril do Chaves é considerado uma casa agora. O que mais? Na hora que você fala aposento ocupado de habitação coletiva. Então imagina que um prédio foi invadido e as pessoas moram ali por muito tempo. Aquele local, mesmo que for uma habitação coletiva, aquele local onde a pessoa dorme é também considerado casa. E dá uma olhada no inciso 3º. Compartimento não aberto ao público onde alguém exerça profissão ou atividade. A boleia de um caminhão também é considerado casa. Lembrando que a casa é um local de proteção, a casa é inviolável, fora as exceções previstas na própria Constituição. Aí quem conseguiu fazer a leitura dos incisos do artigo 5º sabe que a casa é ambiente inviolável. Para quê? Para proteger o indivíduo, a não ser que esteja acontecendo um crime em flagrante delito, está acontecendo naquele momento um crime, ou a pessoa precisa de um socorro. Imagina que você está andando na rua, olha dentro de uma casa, uma pessoa acabou de ter uma parada cardíaca. É claro que você pode ingressar ali naquele momento e ajudar aquela pessoa, mas isso é um caráter excepcional. Fora isso, é claro, existe a possibilidade de ingressar com uma ordem judicial, mas para isso tem até horário, não pode ser durante a madrugada, tem que esperar o dia amanhecer e assim por diante. Então note, casa é um local de proteção do indivíduo e o conceito de casa é alargado, ampliado pela ideia de neoconstitucionalismo, pois o neoconstitucionalismo determina que a Constituição vai irradiar os seus efeitos para onde? Para todos os lugares. E note que vai inclusive para o direito civil. Então não adianta mais estudar contrato, pacta sunt servanda, que significa que o contrato faz lei entre as partes, sem que você tenha em mente o direito constitucional. Espero que essa nova forma de interpretação fique claro na sua cabeça. E se você conseguiu entender isso, e você assistiu, por exemplo, a live da Marília Mendonça, e sabe que agora o importante é superar esse momento, podemos entrar numa dica fundamental para quem quer conhecer tudo sobre o neoconstitucionalismo. Para isso, eu chamo de Dica do Rafa. Acompanhe a minha dica, que é exatamente a resposta da prova do Ministério Público. Então, fica de dica especial para vocês. Acompanhe comigo. Olha só, coloco a minha cara de uma época ainda que eu usava aparelho. Não vale fazer bullying com essa aula. Eu fico marcando vocês na internet e sei quem está fazendo. Olho em vocês, hein? Então acompanhe aqui comigo. Qual é a grande dica? A grande dica é que adotamos o modelo axiológico de Constituição como norma. Daí porque a interpretação constitucional se tem por distinta da interpretação das leis gerais. Como assim? É muito fácil. Olha, axiologia tem a ver com valores. Axiológico tem a ver com valor. Então, os valores da nossa sociedade estão esculpidos na Constituição. Os valores de nossa sociedade devem irradiar efeitos para todos os outros lugares. Então, não adianta interpretar a lei como se ela vivesse em um local solitário, pois ela deve prestar sempre obediência ao que está na Constituição. E aí você vai anotar assim: a interpretação das leis deve ser sempre no sentido apontado pela Constituição. De novo, a interpretação das leis deve ser sempre no sentido apontado pela Constituição de 1988. Guarde essa informação com você. Isso, então, caracteriza a nossa Constituição como um modelo axiológico, pois os valores previstos na Constituição vão irradiar os seus efeitos. Então, toda a interpretação das normas abaixo da Constituição devem seguir a lógica da própria Constituição. Jamais o contrário. A Constituição jamais se subordinará à lógica prevista em uma
lei. Por isso que estávamos vendo o artigo 150 e você tem que interpretar o artigo 150 da maneira com que a Constituição deseja. Ou seja, aumentando a proteção, garantindo mais os direitos fundamentais das pessoas. E olha, essa frase é a frase que costuma cair em provas de concurso. Então, se você tiver a possibilidade, aperte o pause, escreva uma vez essa frase. Isso ajuda muito na memorização do conteúdo, ainda mais para esse tema, que é um tema tão relevante. E adorei muito na aula de ontem, na conferência que deixamos gravados no Canvas, que vocês fizeram o quê? Me marcaram e escreveram: Marília Mendonça, que lute, pois estamos aqui presentes. Obrigado de coração. Estou sentindo falta da sala de aula, mas o contato direto com vocês nas conferências, respondendo dúvidas do vídeo, me deixa muito feliz. Estou até aqui com o pincel lá da PUC, para tentar escrever, mas pena que não funciona tanto. Então, vou sair da frente, você pausa a aula, anota isso e vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Foi? Estou aqui de volta então. Pessoal, é o seguinte, agora é hora de tentar arrumar tudo que conversamos na sua cabeça. É a hora de você organizar o seu estudo. E antes de passar o slide, eu gostaria de te contar como esse slide foi montado. De um jeito muito fácil. Peguei todas as provas da OAB que trataram desse assunto. E toda vez que tinha uma resposta sobre esse item, eu levei para esse slide. Então, o que acontece? Esse slide organiza o seu conhecimento e te ajuda a acertar questões de concurso. Então, nós vamos tentar atacar em duas frentes. Preocupado com o pessoal que quer fazer concurso público, e não me importa qual concurso público, incluindo a prova da OAB, e o pessoal que está voltado em entender o direito constitucional, e entender essa disciplina, que é uma história e formação do direito, como o direito se desenvolve e funciona. Então a gente consegue atender a todos com isso. Então acompanhe com muita atenção. Tira essa imagem da tela, para de fazer bullying comigo e pensa no slide mais importante da nossa disciplina, que é a ideia de características de quem? Do neoconstitucionalismo. Lembrando que tudo isso que eu vou dizer agora está baseado na obra de quem? De Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, que antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, era advogado e professor da UERJ, inclusive de Direito Constitucional, e já advogava essa tese por muitos anos. Qual tese? A tese da importância do neoconstitucionalismo para o direito brasileiro. Diante disso, dessas características, nós temos que lembrar que podemos dividir as características em três grandes grupos. O grupo histórico, o grupo filosófico e o grupo teórico. É muito fácil você entender esse desdobramento. O grupo histórico é onde nós temos as datas que marcam o nascimento do neoconstitucionalismo no mundo e no Brasil. A questão filosófica é a justificativa teórica. Pois assim, você tem os fundamentos, o porquê se faz determinada coisa, que vão gerar os institutos que estarão presentes aqui na parte teórica. Então precisamos primeiro conhecer o aspecto histórico, depois o aspecto filosófico, para entender os desdobramentos práticos do estudo do neoconstitucionalismo. E se nós estamos falando desses desdobramentos, vem aqui logo as primeiras datas fundamentais sobre o neoconstitucionalismo. Estou falando exatamente de pós-Segunda Guerra Mundial e, no Brasil, o advento da Constituição Federal, que é de 1988. Note o seguinte, é importantíssimo lembrar da Segunda Guerra Mundial, pois ela é diferente da Primeira Guerra. A Primeira Guerra era considerada uma guerra de trincheiras. Ei, aproveita a tecnologia da aula. Para um pouquinho aqui, dá uma olhada no YouTube o que é uma guerra de trincheira. Dá uma olhada nas imagens que estão tratando sobre isso. Depois, você pode dar uma olhada na diferença da Segunda Guerra Mundial.
Na Primeira Guerra Mundial, aquela guerra parada que acontecia num campo de batalha. Segunda Guerra Mundial, temos características pesadíssimas. É uma guerra de movimento, é uma guerra que toma as cidades. Cidades são bombardeadas, as cidades estão no meio dos conflitos. Fora isso, nós temos os chamados campos de concentração, que eram verdadeiros locais de extermínio em massa de pessoas. Quem gosta de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial pode parar a aula e conhecer um pouco sobre Auschwitz, que foi o maior campo de concentração. Quando eu estudava na Alemanha, eu fiz uma matéria que chamava Direito Penal de Guerra. E nós fomos, todo final de mês, em um campo de concentração diferente. Conhecemos, por exemplo, um campo de concentração que fica próximo de Munique, que se chama Dachau, ou mesmo esse campo horrível que é chamado Auschwitz, que não fica na Alemanha, mas foi o maior campo de concentração. Em todos esses campos de concentração existia uma frase, Arbeit macht frei, que só o trabalho liberta. Dá uma olhada aí no Google Imagens, você vai encontrar isso, toda a entrada de campo de concentração existia essa frase. E aí eu gostaria que você percebesse a maldade esculpida nisso. Porque todos sabiam que quando entrassem naquele campo de concentração, a única forma de sair era através da chaminé. Então era uma mentira que se contava para as pessoas que o trabalho os libertaria. Na verdade, a pessoa trabalhava até ela ficar desgastada, não aguentar mais o trabalho. E quando ela não aguenta mais o trabalho, ela era levado para a câmara de gás. E depois de ser assassinado através de um gás letal, ele era varrido para o crematório e saía dali não pelo trabalho, mas sim cremado por meio de fumaça nas chaminés dos campos de concentração. Então você tem a possibilidade de pausar a aula, fazer uma pesquisa sobre isso, que vai enriquecer demais o seu estudo. E cuidado, muitas das pessoas que realizam essa pesquisa começam a chorar. Porque é realmente triste e é inconcebível entender como o ser humano fez isso com outro ser humano. E olha, aqui é o gancho para a gente entender a aula. O direito não conseguiu evitar, por exemplo, que aquelas pessoas que viviam em campos de concentração tivessem dignidade. Não é à toa que o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 1988 fala em dignidade da pessoa humana. Ou seja, qualquer pessoa, pelo simples fato de nascer, ou antes mesmo de nascer, é dotado de dignidade. Ninguém pode receber um tratamento de coisa. Como assim receber um tratamento de coisa? Um tratamento onde possa ser descartado, descartável, onde não serve mais para o trabalho, é jogado na câmara de gás. Então note que o neoconstitucionalismo é uma resposta às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. É neo porque é uma nova forma de pensar o direito talvez como uma barreira, como uma forma de proteção do indivíduo contra qualquer tipo de violência. Então, olha só, data de nascimento do neoconstitucionalismo é o pós-Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que ainda teve outros detalhes importantíssimos, como, por exemplo, as bombas atômicas lançadas no Japão pelos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial, que teve a ascensão de Mussolini na Itália, de Hitler na Alemanha, de Stalin na União Soviética, por meio do direito. Então, note como o direito até então não conseguiu cumprir o seu grande objetivo, que é a proteção de pessoas. Então, o direito precisou ser reinventado, reconstruído, reformulado, para talvez agora proteger as pessoas. E é por isso que essa matéria chamada de neoconstitucionalismo ganha tanta importância. Note que ela começa então a ser desenvolvida depois da Segunda Guerra Mundial. Temos aqui datas importantíssimas, como 1945, a formação da ONU, e em 1948, o principal texto da ONU, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você já aprendeu comigo que eu utilizo a expressão direitos humanos para tratar no plano internacional e direitos fundamentais para tratar no plano nacional. Então, note o seguinte, marco histórico do neoconstitucionalismo. O primeiro marco histórico que temos
é pós-Segunda Guerra Mundial. Eu vou parar o vídeo agora para que você consiga tomar um café, beber uma água, fazer as anotações necessárias e voltar com tudo para a parte 3, onde eu vou começar falando exatamente características do neoconstitucionalismo, parte histórica, mas falando sobre a Constituição de 1988, que será o marco histórico do neoconstitucionalismo aonde? No Brasil. Então acompanhe o slide, faça uma fotografia mental que já já iremos retornar para a parte 3 de nossa aula.